Bom dia, galera. Hoje a gente vai estar apresentando aqui a etapa 6 do livro do que vi. E essa etapa é a etapa da análise das informações. Essa etapa, gente, ela tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo dessa etapa é você fazer literalmente a análise das informações mesmo. E através disso você fazer uma observação de outros pontos de vista. Você não basta você ter aquelas informações e não saber o que fazer com elas. Então você vai fazer uma verificação empírica para você saber se aquilo ali serve para você ou não, se você conseguiu os resultados que você queria ou não. Como assim? Quando você tem uma hipótese, você formula, você faz uma observação, formula uma hipótese, uma pergunta, você tem inicialmente uma ideia na cabeça. Só que quando você for olhar de outras perspectivas, você vai perceber que a realidade ela é muito mais complexa do que o que você imaginava inicialmente. Então, aquela sua primeira hipótese, aquela sua primeira pergunta, quando você fizer essa outra observação, você pode ver outros fatores, outros resultados além do esperado. E outras relações com outros temas que você nem imaginava inicialmente, através dessa sua pesquisa. Então, você tem que tirar limpo mesmo e fazer essa verificação empírica, que é o termo que ele usa no livro. Por seguinte, a segunda função dessa etapa é literalmente você interpretar esses fatores, você pegar essas informações, essas outras observações que você fez, e você tem que reaver, você tem que olhar sua hipótese de novo para que suas conclusões sejam certas. Porque se você pegar um tema, você fizer perguntas erradas e a partir dessas perguntas erradas você achar que tá certo e colocar, você vai ter perdido muito tempo. Até você vai ter que refazer e tudo mais. Então, quando você fizer essa avaliação, você vai ter esse aperfeiçoamento, você vai ter esse tempo para você é, melhorar seu trabalho, você pode reformular o seu modelo de análise, você pode fazer reflexões em cima daquilo, você pode mudar o rumo do seu trabalho. Então, tudo isso faz muita diferença. O autor, para exemplificar essa etapa da análise de informações, ele retorna com um fenômeno religioso onde a hipótese é que os jovens são menos religiosos do que os idosos. Ele já chega nessa etapa aqui com 10 perguntas respondidas, separando jovens e idosos, crentes e descrentes. E aí são 10 perguntas: crença em Deus, crença no diabo, crença na alma e etc. 10 perguntas. Só que não basta você comparar a crença dos jovens com a crença dos idosos individualmente, porque isso não te dá um resultado sólido, te dá um resultado fragmentado que você vai ter resposta para 10 perguntas, mas não te responde a tua hipótese, porque é inconsistente. Então você tem que fazer uma análise mais robusta, olhar de outras perspectivas para você conseguir assim uma resposta global. E aí, no exemplo aqui, o autor ele junta essas 10 perguntas em uma tabela e a partir disso ele separa os crentes e os descrentes e aí soma os resultados e a partir daí tira uma média global. Ele consegue meio que um só resultado para todas essas 10 perguntas, tirando uma média de crença e descrença. E a partir daí ele consegue sim um resultado que se aproxima mais da resposta da hipótese proposta inicialmente. Na etapa da análise de informações, existem dois grandes problemas citados pelo autor. O primeiro problema é a diferença entre dois índices, porque sua pesquisa às vezes pode ser insuficiente para te dar uma certeza daquela pergunta. Como assim? Nesse caso aqui, vamos supor que os jovens são 30% menos religiosos que os idosos. Isso é o suficiente para te confirmar que os jovens são menos crentes? Se você fizer essa pesquisa com 1 milhão de pessoas, esses 30% poderiam sim ser consideráveis, porque você pesquisou com muita gente. Já se você pesquisa com menos gente, talvez esses 30% não tenham esse mesmo peso. Então, às vezes, a sua pergunta, a sua hipótese, ela é respondida parcialmente. Você não tem como dar certeza daquilo, dependendo de como foi seu método de pesquisa, a quantidade de perguntas que você fez. Então, tudo isso depende muito. Apesar de não invalidar sua pesquisa, pode tornar ela um pouco mais inconsistente. E o segundo problema é o seguinte: e se sua hipótese estiver errada? Aqui no caso os jovens são menos crentes que os idosos? Será que realmente o fato dele ser jovem ele é menos religioso? E se por algum acaso seja o meio em que ele vive, a cidade em que ele vive, a cultura que formou a família daquele cidadão,
Então, tudo isso pode tornar a sua pesquisa um pouco mais, cada vez mais inconsistente. Claro que dependendo do método, a quantidade de pessoas, a qualidade da sua pesquisa pode mudar muito e melhorar muito o seu resultado. Mas esses dois problemas aí acabam atrapalhando muito. As três operações da análise das informações. A análise das informações compreende múltiplas operações, mas três delas, em conjunto, que eu vou falar aqui mais adiante, se tornam obrigatórias. São elas a descrição e a preparação dos dados necessários para testar as hipóteses, sejam essas hipóteses agregadas ou não, a análise das relações entre as variáveis e a comparação dos resultados observados com os resultados esperados a partir daquela hipótese que primeiramente foi proposta. A preparação de dados, que é baseada basicamente em descrever e agregar. Para testar uma hipótese, a gente tem que tirar, exprimir cada um dos seus termos por uma medida que precisa examinar sua relação com os resultados. E aqui que entra a preparação de dados, já que a sua descrição e agregação elas visam esse objetivo. A descrição dos dados ela equivale a apresentar sua distribuição com a ajuda de gráficos, tabelas, quadros, e daí exprimir a distribuição desses meios numa medida sintética, sucinta, breve. Já a agregação dos dados, ela significa agrupá-los em subcategorias ou exprimi-los por um novo dado que seja pertinente. Por exemplo, o médio e o desvio padrão, eles exprimem características de uma distribuição normal. Aí o autor ele cita que foi assim que foi feito para calcular a porcentagem de crentes entre idosos e jovens e elaborar um índice de crença mundial. Ele se baseia na descrição de uma variável, ou seja, a apresentação dos dados em gráficos e a forma como foram distribuídos, que seguem procedimentos diferentes, de acordo com o tipo de informação que é disposto para a gente e tudo mais. Por exemplo, os dados que constituíram o objeto da análise são respostas obtidas para cada indicador durante a observação. Esses dados apresentam diferentes estados de uma variável. A nacionalidade é uma variável. Brasileiro e argentino seriam um estado dessa variável. Da mesma forma que a faixa etária seriam estados da variável idade. 30, 29, 28, 27 anos seriam estados dessa variável idade. Ou seja, a variável é toda característica ou conceito possível de assumir vários estados, ou o que eles chamam também de modalidades. Quando um conceito tem apenas um atributo, a variável acaba identificando-se apenas como o atributo. Quando o conceito tem várias dimensões, a variável é o resultado da agregação das dimensões e atributos. No caso, foi a crença global, por exemplo, a crença no quantidade de crentes no mundo. Essas variáveis elas podem ser nominais, que significa que suas modalidades não podem ser ordenadas, como foi o caso da nacionalidade, não tem como você ordenar aquilo ali. Ordinal, que se seus estados ou modalidades podem ser ordenadas, mas sem ser de forma contínua. Ou ordenadas se suas modalidades possam ser ordenadas através de uma série contínua, como a idade, em que a medida é ocupada através de uma série numérica contínua. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, então 28, 29, 30 anos. Já a análise das relações entre as variáveis constitui a segunda passagem obrigatória na análise das informações. As variáveis que se relacionam são as que correspondem aos termos da hipótese, ou seja, são os conceitos que estão implícitos nas hipóteses, as dimensões ou os indicadores que definem ela. Na prática, ela é procedida do exame das ligações entre as variáveis das hipóteses principais, passando depois até as hipóteses complementares. Essas ligações vão ser feitas na fase de construção, mas também podem surgir durante a análise das informações da observação, como resultado de informações inesperadas durante o processo de pesquisa mesmo. E é aqui que entram as variáveis testes, já que elas podem ser introduzidas pelas hipóteses complementares para ter certeza de que a relação pressuposta pela hipótese principal não é uma falácia, como pode ser no caso da relação entre sexo e as crenças, já que a gente utilizou o exemplo das crenças anteriormente. Graças a essa hipótese, foi possível descobrir que a relação entre sexo e as crenças não possui fundamento. Na verdade, o sexo ele é apenas um reflexo da relação entre a atividade profissional e as crenças. Isso é que, segundo o autor, é chamado de pertinência de variáveis tidas em consideração. Se duas variáveis, A e B, sem ligação entre si, estão estreitamente dependentes de uma variável C, qualquer variação dessa última vai provocar variações paralelas na A e B. Mas,
Se nós não soubéssemos da existência dessa terceira variável, dessa C, a coexistência de A e B seria interpretada como resultado de uma relação direta entre elas duas, quando na verdade ela é tudo uma expressão da sua dependência da variável C. E é por isso que o processo de análise é importante para revelar essa interdependência, essa ligação lógica ou não que pode existir entre as variáveis ou as combinações. E por último, a terceira etapa, que é a comparação dos resultados observados com os resultados esperados e a interpretação da diferença que pode vir deles dois. Cada uma das hipóteses elaboradas durante a fase de construção exprime as relações que nós julgamos corretas e que seriam confirmadas pela observação e logo depois pela análise. Então, como no caso do evento religioso, a hipótese formulada era sobre a relação da idade e as pessoas crentes. Então, nós esperamos que o resultado da hipótese seja de que as idades mais jovens estariam associadas a porcentagens de crença mais fracas e, na categoria mais idosa, acharíamos porcentagens de crenças mais fortes. Então, os resultados observados são os que resultam dessas operações anteriores. É comparando esses últimos resultados com os resultados esperados a partir da primeira hipótese que nós vamos conseguir tirar as conclusões. Se esses resultados forem diferentes entre os observados e os esperados, que chega até ser comum, nós teremos de buscar a origem da diferença e procurar as diferenças entre a realidade e o que era presumido lá no começo. Ou então elaborar novas hipóteses a partir de uma nova análise dos dados disponíveis e examinar em que medidas essas novas hipóteses também vão ser confirmadas. Esse ciclo aqui ele representa bem essa interação entre análise da hipótese e observação, porque primeiro a gente pode ver aqui que a construção do modelo de análise com as hipóteses a serem testadas, depois a observação, em seguida a análise de informações e que se os resultados forem diferentes, como eu falei, nós teremos que buscar a origem lá na construção para encontrar as diferenças entre a realidade e o que presumimos, ou então elaborar uma nova hipótese com os dados disponíveis. Esse procedimento de análise das informações necessita ser adaptado em função do modelo de análise que ele vai ser escolhido. Um grande número de abordagens implica na análise das correlações entre as variáveis, como aquele caso que eu falei da idade, da crença ou então do sexo. Só que nem sempre é assim. Podem ser utilizados outros procedimentos como um complemento ou na sequência das hipóteses que acabam de ser expostas, tendo como objetivo preparar a interpretação dessas mesmas pesquisas. O que é mais recorrente consiste em construir uma tipologia a partir do modelo de análise ou das informações escolhidas pela observação. Essa tipologia ela consiste num sistema de classificação construído a partir de vários critérios que juntos eles formam um esquema de pensamento para que esses eventos, esses fenômenos, eles possam ser melhor compreendidos. O conceito de ator social, por exemplo, ele pode servir de base para a construção de uma tipologia sobre as diversas maneiras de ser ator. Quando nós combinamos as modalidades extremas de cada dimensão, cooperação forte-fraco ou conflito forte-fraco, são definidos 4 tipos de atores, já apresentando a quarta etapa, que é a construção do modelo de análise. E com esses tipos de atores constituídos a partir de uma combinação de diferentes dimensões, não é que eles estejam formando categorias forçadas onde os indivíduos, ou então fenômenos, devem entrar, mas sim tipos ideais para retomar, numa certa extensão alargada, o conceito lá de Max Weber. São pontos de referência a partir dos quais os fenômenos ou os atores observados, eles podem ser situados. Bom, agora nós vamos para o panorama dos principais métodos de análise das informações. A maior parte dos métodos de análise das informações dependem de duas grandes categorias: a análise estatística dos dados e a análise de conteúdo. E é sobre elas que o capítulo 3 se aprofunda. A utilização de computadores transformou profundamente a análise de dados estatísticos, pois possibilitou a manipulação de grande quantidade de dados, além de permitir uma melhor visualização e processamento dos mesmos, ajudando muito na hora de interpretá-los ou de cruzá-los. Os principais objetivos do método é proporcionar maior precisão de informação na pesquisa, além de facilitar também bastante. A análise de dados estatísticos é comumente usada em análises casuais, entretanto, é adequada a todo tipo de investigação com foco nas correlações entre fenômenos suscetíveis a serem demonstrados por variáveis quantitativas. Normalmente, a coleta de dados ocorre através de questionários de pesquisa ou então através de coleta de dados já existentes. As principais vantagens da análise de dados, além de permitir maior precisão do dispositivo metodológico, traz clareza nos resultados, facilitando a escrita dos relatórios de investigação
o que permite satisfazer os objetivos da pesquisa, normalmente. Apesar das vantagens desse método, é preciso estar atento a algumas limitações, porque nem todos os fatos de uma pesquisa, principalmente se for uma pesquisa de cunho sociológico, é possível mensurar quantitativamente todos os dados. Os instrumentos estatísticos se limitam a elucidar em que se baseia a hipótese metodológica, mas não possuem um poder explicativo por si só. Ainda é necessário ter uma boa noção em estatística descritiva, análise fatorial multivariada e compreender bem o funcionamento de programas informáticos de gestão e de análise de dados, como, por exemplo, o MicMac, que o professor fala tanto. Então, a análise de conteúdo parte de uma perspectiva quantitativa, analisando numericamente a frequência de ocorrência de determinados termos, construções e referências em um dado texto. A escolha dos termos utilizados pelo locutor, a sua frequência e o seu modo de disposição, na construção do discurso e o seu desenvolvimento são fontes de informações a partir das quais o investigador tenta construir um conhecimento. E esses métodos, no caso, esses meios, perdão, podem influenciar o locutor, seja na ideologia da informação, as representações de uma pessoa ou reflete sobre as condições sociais em que o discurso é produzido. Os métodos de análise de conteúdo envolvem a aplicação de processos técnicos relativamente precisos, como, por exemplo, não ocorrer de usar algum termo repetidas vezes. E a utilização dos termos construídos e estáveis permite ao investigador elaborar uma interpretação que não tome como referência os seus próprios valores ou representações. As principais variantes. Os diferentes métodos de análise de conteúdo, segundo essa parte, se agrupam em duas categorias, os extensivos e os intensivos. Esse primeiro é uma análise de um grande número de informações. Segundo essas informações, a frequência do aparecimento de certas características de conteúdo ou a relação entre elas. Essa segunda, os intensivos, é a análise de um pequeno grupo de informações complexas e pode-se dizer enxutas, e teriam como informação a presença ou a ausência de uma característica ou o modo segundo o qual os elementos dos discursos estão articulados uns com os outros. Essas diferenças só seriam válidas de uma forma geral. No caso, as características próprias dos dois tipos de procedimento não são tão nítidas e vários métodos recorrem tanto a um como ao outro. E para resolver essa questão entre os diferentes métodos de análise, o autor distinguiu 3 grandes categorias de métodos: as análises temáticas, as estruturais e as formais. As análises temáticas tentam revelar as representações sociais a partir de um exame de certos elementos que compõem o discurso, o que difere a análise categorial da análise avaliativa, da análise de avaliação. Sendo a primeira considerada a mais antiga, consiste em calcular e comparar as frequências de certas características, se baseando na hipótese a qual uma característica, quando é mais citada, mais importante ela é para o locutor. Já a segunda incide sobre os juízos formulados pelo locutor e calcula a frequência dos diferentes juízos, sua direção, no caso a avaliação positiva ou negativa, e sua intensidade. As análises formais refletem sobre as formas e encadeamento do discurso. Dentro disso tem a análise de expressão e análise de enunciação. A análise de expressão, que influencia sobre a forma de comunicação, que facultam uma informação sobre o estado do locutor e suas tendências ideológicas. E a análise de enunciação, onde o investigador está atento aos dados, como o desenvolvimento geral do discurso e a ordem de suas sequências, repetições.
Já a terceira, que é análises estruturais, dá mais destaque à maneira como os elementos da mensagem estão dispostos, onde as condições os aspectos implícitos, no caso, da mensagem. E é dividida entre análise de concorrência e análise estrutural propriamente dita. Os objetivos. Como já dito, né? A análise de conteúdo pode incidir sobre comunicações de diversas formas, onde os objetivos de investigação podem ser utilizados para análise de ideologias, o exame de lógica de funcionamento das organizações, o estudo de produções culturais e artísticas, a análise de processos de difusão e de socialização, a análise de estratégias e reconstituição de realidades passadas não materiais. As principais vantagens é que obriga o investigador a manter uma grande distância em relação a interpretações próprias. No caso, analisar a partir de critérios que incidem mais sobre a organização interna do discurso do que sobre o seu conteúdo explícito. E vários deles são construídos de uma forma mais metódica e sistemática, sem que isso prejudique a profundidade do trabalho. Os limites e problemas. Pela análise categorial ser frequentemente aplicada como complemento de outros métodos, é preciso ver se essa investigação pode se adaptar aos limites dessa análise. Justamente por essa análise, esse método de análise de conteúdo ser baseado em pressupostos simplistas. No caso, se não se adaptar, deve ser escolhido outro método. E o método de análise avaliativa, por serem mais engenhosos, acho que pode-se dizer assim, deve ter certeza de que são adequados aos objetivos de investigação. Alguns métodos em particular têm um campo de aplicação muito reduzido, que não é indicado para um campo de aplicação extremamente vasto. Bom, chegando nessa parte final da nossa apresentação, a gente pode destacar algumas observações, sendo essa a primeira, que nenhum dispositivo metodológico pode ser aplicado de forma mecânica, o rigor no controle epistemológico do trabalho não pode ser confundido com rigidez na aplicação dos métodos. Para cada investigação, os métodos devem ser escolhidos e utilizados com flexibilidade, em função dos seus objetos próprios, do seu modelo de análise e de suas hipóteses. Por consequência, não existe um método que seja ideal em si mesmo, ou seja, superior a todos os outros. Cada um ele pode prestar o serviço que é esperado, tendo condição de ter sido sensatamente escolhido e ser aplicado sem rigidez, e o investigador ser capaz de medir seus limites e sua validade. Em contraparte, o dispositivo metodológico mais sofisticado será inútil se o investigador aplicar sem discernimento crítico e sem saber claramente o que procura compreender melhor. A problemática e o modelo de análise eles primam assim sobre a observação. Um trabalho empírico perfeitamente conduzido ao nível estritamente técnico pode perfeitamente contribuir para reforçar o crédito das banalidades admitidas se não for inspirada por uma reflexão teórica adequada, para revelar esses elementos de compreensão que se afastam das evidências comuns. Além disso, os dados que os investigadores trabalham não são a realidade em bruto, elas só ganham existência através do esforço teórico que as constrói, enquanto são representações idealizadas de objetos reais, como por exemplo um nível de rendimento, uma categoria de idade ou um modo de direção. E o inverso não é verdadeiro, os dados não constroem as teorias. Por consequente, né, o trabalho empírico só pode ter valor se a reflexão teórica que o funda também o tiver. Por outro lado, como já foi falado antes por meus colegas, a distinção entre os métodos de recolhimento e os métodos de análise da informação nem sempre é nítido. Mas numa perspectiva ainda mais alargada, vemos que a construção teórica e o trabalho empírico não se segue forçamente na ordem cronológica e sequencial. Em particular, na observação etnológica, é cada vez mais evidente que o processo de investigação não consiste em aplicar um conjunto de receitas precisas numa ordem pré-determinada,
mas sim em inventar, em pôr em prática e controlar um dispositivo original que beneficie da experiência anterior dos investigadores e responda a determinadas exigências da elaboração. Tal procedimento ele só pode ser aprendido com a prática. E, finalmente, observa-se que o verdadeiro rigor não é o sinônimo de formalismo técnico. O rigor não incide primordialmente sobre os pormenores da aplicação de cada procedimento utilizado, mas sim sobre a coerência de conjuntos do processo de investigação e o modo como ele realiza exigências epistemológicas bem compreendidas. E é errado acreditar que as investigações mais rigorosas são as que recorrem a métodos mais formalizados, tal como é fácil pensar que o investigador só pode ser rigoroso em detrimento de sua imaginação. E é justamente disso, né, que a Field Research, ou estudo de terreno, ele traz, porque ele é um exemplo de um recurso frutuoso da imaginação do investigador, da necessária coerência dos conjuntos do procedimento de investigação e da complementariedade dos métodos. Ele acaba combinando geralmente a observação participante, as entrevistas semidiretivas e análise secundária. E ele tem que ter um investigador, ele tem que estar a decidir constantemente quando, onde, o que e quem observar ou entrevistar. O Field Research é obrigado a refletir no impacto no seu papel no andamento das investigações, sem com isso negligenciar a sua pergunta de partida e suas hipóteses, sendo que é justamente utilizada por antropólogos e sociólogos justamente por essa pluralidade de métodos. A gente acaba percebendo, né, que esse estudo de terreno ele não segue rigorosamente o encadeamento das etapas que foi apresentado até o momento. As hipóteses e mesmo as perguntas elas são sugestivas a evoluírem e constantemente durante o trabalho de terreno. Em contrapartida, o trabalho empírico ele será regularmente reorientado em função de aprofundamento sucessivo do quadro teórico, que encontramos até aqui perante o processo de diálogos, de vai-e-vens, permanente entre a teoria e o empirismo, mas também entre a construção e a intuição, que são mais imbricadas. Apesar de dotado de circuito de retroação, o esquema linear das etapas de investigação representa mal esse processo, que poderia simplesmente assumir essa forma circular apresentada no slide, que seria o plano de investigação lá em cima, depois a observação, aí temos lá embaixo a análise das informações e no lado esquerdo, né, superior, a hipótese e a conceitualização para depois votar novamente para a operacionalização. E seja como for, esse acaba trazendo, né, os três procedimentos científicos, que é justamente a ruptura, a construção e a verificação, que eles devem ser respeitados e realizados com uma preocupação de rigor tanto mais aguda quanto dispositivo metodológico e mais diversificado e mais flexível, tratando-se assim sempre de se ater nas suas análises e conclusões, ainda que o procedimento autoriza nem mais nem menos. Por fim, se a gente fosse resumir tudo que foi apresentado até o momento, a gente chegaria à seguinte conclusão. A análise das informações é a etapa que trata da informação obtida através da observação, para apresentar de forma a poder comparar os resultados observados com os esperados a partir das hipóteses. No cenário de uma análise de dados quantitativo, essa etapa compreende três operações. No entanto, os princípios do procedimento podem, em grande parte, ser transpostos para outros tipos de método. O primeiro consistindo em descrever os dados, isso equivale, por um lado, a apresentá-los, sendo agregados ou não, na forma exigida pelas variáveis implicadas nas hipóteses, e, por outro lado, a apresentá-los de maneira que as características dessas variáveis sejam claramente evidenciadas pela descrição. O segundo consiste em medir as relações entre as variáveis em conformidade com a forma como essas relações foram previstas pelas hipóteses. O terceiro consiste em comparar as relações observadas com as relações teoricamente esperadas a partir das hipóteses e em medir a diferença entre as duas. Se esta for nula ou muito fraca, pode-se concluir que a hipótese é confirmada. Se não, será necessário procurar a origem da discrepância, né, e tirar a conclusão apropriada. E os principais métodos de análise de informação são a análise estatística de dados e análise de conteúdo. O estudo de terreno, ele constitui um exemplo de aplicação, quer dizer, contemporânea de diferentes métodos de observação e de análise de informação. Bom, esperamos que todos tenham entendido e agradecemos por essa apresentação.